Acredito que todos já sabem o que nós vamos falar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre salvação. E eu quero trazer a salvação numa vertente que facilite um pouco você entender. Porque quando nós lemos esse texto de Efésios, ainda gera muito problema na mente de muitas pessoas. Pessoas essas que ainda têm uma mente um pouco fraca. E isso me preocupa, amém? Então eu quero fortalecer a sua mente. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Um texto muito conhecido. Acredito que a maioria até já sabe ele de cabeça. Vamos ler junto, amém? Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Feche seus olhos, maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo e te agradeço pela minha vida, que o Senhor continua mesmo cuidando, nos dando capacidade, Senhor, e nos livrando de toda a obra do inimigo, Pai. Usa-me, Senhor, mais uma vez, para exaltar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco sobre salvação, porque depois do seminário eu recebi uma pergunta que eu achei interessante. Às vezes tem gente que tem dificuldade de perguntar na hora, né? Às vezes tem vergonha. E eu quase indo embora, me chamaram. Ô pastor, eu estou com uma dúvida. Dizem que nós somos salvos pela graça, isso não vem das obras. E a minha dúvida é: se nós estamos no tempo da graça, por que as coisas têm que ser diferentes? Se não poderia ser somente já a gente viver o tempo da graça. E aí a minha resposta foi muito simples. A minha resposta foi: olha, a graça ela é mais pesada que a lei. Ele falou: como assim, pastor? Eu falei: a graça ela é mais pesada que a lei. É porque nós temos um conceito da graça errado. Eu falei assim, vou dar um exemplo, só para mim não ocupar o seu tempo, ele está na minha pressa. Eu falei assim, vou dar um exemplo. Na lei, o adultério era ato físico. Então a pessoa teria que consumar e teria que ser apedrejado. Eu falei, na graça, só de você pensar, você está cometendo pecado. Eu falei, só de eu pensar e desejar, nem sem sequer consumar o ato, eu já estou cometendo o pecado. Eu falei, então a lei é mais severa do que aquilo que eu penso. Quando eu olho para a lei, a graça, eu começo a perceber que a graça ela tem mais severidade do que a própria lei. E aí ele falou, pastor, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, agora que você falou, agora eu comecei a me ligar. Então, a graça ela é pesada. Eu falei, a graça ela é mais pesada que a lei. Porque na lei a pessoa só era apedrejada quando era consumado o seu ato. Eu falei para ela assim, se eu estiver passando na rua, só ver uma mulher bonita, com uma roupa escandalosa, se eu só pensar e desejar, já estou cometendo pecado. Sem eu consumar o ato. Eu falei, qual que é mais fácil? Esperar o pecado se consumar para se considerar um ato pecaminoso? Ou só de fato de eu pensar e desejar? Ele falou, pastor, pensar é mais difícil. Porque quantas vezes eu passo na rua só de ver, às vezes já penso, já desejo. Ele falou, agora na lei não, na lei a pessoa tinha que cometer o ato para ser considerado pecado. Eu falei, então exatamente. Então, quando nós pensamos na graça, quero fazer essa introdução para os irmãos entenderem. A graça ela não é leviana, né? A graça ela é soberana para a salvação. A graça ela é redenção. A graça é santificação. A graça é justificação dos homens pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então isso é que nós chamamos de graça. Então quando nós olhamos no conceito da salvação, só quero fazer essa introdução para os irmãos entenderem. O texto que nós lemos que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus.
é o texto que nós lemos, ou seja, a manifestação de Deus em benefício do homem. Isso é que Paulo escreveu. Se você não sabe, antes de eu entrar no contexto, mas Paulo escreveu esse texto. Existia uma mulher, o nome agora me foge, que ela era muito adorada. Ela vivia entre hoje a nova Turquia, né? E ela fazia um trabalho muito bom aos nossos olhos, onde pessoas levavam bens para ela, várias coisas, e aí então as pessoas começaram a chegar até ela, e ela dava como recompensa a salvação. Ou seja, se você realizar uma obra, você fazer isso, você vai alcançar a salvação. Acho que é Fátima o nome da mulher, se não me engano. E aí, Paulo então, vendo aquilo na sua viagem, Paulo fala, não é isso não. Então eu vou escrever para mostrar para eles que a salvação não vem pelas obras, mas a salvação é de graça por meio da fé em Cristo Jesus. E aí surgem muitas perguntas. Então não preciso mais fazer nada. Mas eu respondo para você ao longo desse texto. O que eu quero que fique claro na sua mente, tanto a graça como a fé são manifestação da pregação do Evangelho. E você já sabe o que é o Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho. Então, tanto a graça como a fé são manifestação da pregação do Evangelho. O homem, ele é salvo pela obra redentora de Cristo Jesus. Amém? E nessa salvação, nós temos a participação por meio da fé. Pastor, como assim? Eu ainda não entendi. E aí vem aquela pergunta, e as nossas obras? Por exemplo, eu estou pregando aqui, estou fazendo obra, não? Sim ou não? E as nossas obras? Por isso é que eu sempre digo que é muito importante você entender a Bíblia, e ao longo desse estudo você vai entender. Eu estou fazendo a introdução para ficar bem claro na sua mente. As nossas obras. Pastor, onde é que entra as nossas obras então? Porque Paulo fala um negócio e depois Tiago fala outro. Que a fé sem obra, ela é? Então, se a fé sem obra, ela é morta. E Paulo fala que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E aí? Onde é que nós ficamos? Então, os dois estão falando a mesma coisa, porém de uma forma diferente. O que eu quero que você entenda é que as nossas obras são manifestação da salvação. Ou seja, a obra sua, minha obra, é filho da fé. A sua fé é filho da graça. Pastor, onde é que você quer chegar? A graça traz fé no homem e a fé traz a obra no homem. Eu até coloquei, acho que essa frase, acho que a Angélica tem essa frase aí. Acho que eu mandei para ela. Tem, Angélica? Não sei, já não lembro mais. Se tiver, a Angélica vai colocar. Se não tiver, porque eu não mandei, irmãos. Então está aí, ó. A graça traz fé no homem, a fé traz a obra no... O que eu quero dizer? Coloca outra frase aí, eu acho que eu mandei também. Então, se tem essa, mandei a outra. A obra, ela corresponde com a salvação. Essa salvação que é fruto da graça na pessoa de Jesus Cristo. Então, pastor, a salvação é de graça, eu não faço nada. E aí é onde eu quero chegar para te explicar. Então, a salvação, ela é graça. O que eu estou querendo dizer? Para nós ser salvos, a obra não foi sua, não foi minha. Foi exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Só que na pessoa de Jesus Cristo, para eu desfrutar isso, eu preciso ter fé. E não tem como ter fé se não houver conversão. Aí começa a apertar. Não há como ter conversão se você não abandonar a velha natureza. Por isso é que eu disse que a obra, ela corresponde à salvação, porém essa salvação que é fruto da graça, e essa graça ela é manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer, não é possível você desassociar o arrependimento da salvação. Porque quando estudamos a Bíblia, nós entendemos que o arrependimento é uma das bênçãos da salvação. O arrependimento, ele é o fruto que é gerado pelo Evangelho. Por isso é que eu acho muito estranho pessoas que dizem assim, não, mas eu vou morar no céu.
mas eu não quero saber de Jesus Cristo. Não tem como. Se você quiser morar no céu e não quiser saber de Jesus, não tem como. Porque essa salvação que é de graça, que é dada de graça por meio da fé, essa fé somente possível na pessoa de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Por que então não é pela obra? Porque a obra da morte não é sua, a fé não é sua, você só tem fé por meio da pessoa de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então por isso é que a obra não é sua, a fé não é sua, se você acha que tem fé não é sua, nós só temos fé por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então você começa a perceber que não tem como nós desassociarmos a salvação do arrependimento. A razão pelo qual o arrependimento é considerado como a mentalidade da salvação para a salvação. Não tem como alguém dizer que eu sou salvo em Jesus Cristo se não ter arrependimento. Por isso que eu disse que a gente às vezes acha que a lei ela é mais pesada, a graça é muito mais pesada. Porque a graça ela não é leviana. Você acha mesmo que Cristo mesmo morreu na cruz para você fazer as coisas do seu jeito? Nós vamos ver mais para frente. Só estou fazendo a introdução para deixar os irmãos. Eu só quero chegar num ponto que eu quero meditar. Então a pergunta que eu faço, então o que é a salvação? Depois de tudo isso que eu falei. O que é a salvação? Salvação é uma recompensa dada aos salvos, aos justos, sim ou não? E aí? Estou perguntando para os irmãos. A salvação é uma recompensa dada aos salvos ou aos justos, sim ou não? O que vocês acham, irmãos? Ninguém? Ninguém tá lembrando? E a pergunta é boa. Depois de tudo que eu expliquei, olhando para essa frase que a Angélica deixou, a minha pergunta é: a salvação ela é uma recompensa dada ao justo ou aos salvos? Sim ou não? O que vocês acham? Não. A salvação, eu quero que você coloque na sua cabeça, é uma dádiva de Deus para a humanidade, não é para o justo nem para o salvo. Quem crê, você entendeu onde eu quero chegar? Senão você vai achar que você é a única pessoa que Cristo morreu. Você vai achar que aquele que Deus está chamando de justo é a única pessoa que Cristo morreu. A salvação é uma dádiva de Deus, dada à humanidade ou aos pecadores. É Deus que deu essa dádiva, não deu para os justos. Porque se nós todos fôssemos justos, teria necessidade de pregar? Teríamos que fazer o seminário que fizemos? Para que se todos são justos? Se todos já são salvos? Então estou indo bem devagar para você gravar essas frases. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? A salvação é a vida de Deus alcançando o ser humano com a finalidade de transformá-lo na imagem e concedê-lo o quê? A vida por meio da pessoa de Jesus Cristo. Está claro? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está claro ou não? Deixa eu resumir em 3 palavras. A salvação é a vida de Deus no homem. A salvação é a graça e a misericórdia de Deus operando no homem. A salvação é a consciência de Deus na vida do homem. Por isso, pastor, onde é que você quer chegar? O Filho de Deus se fez homem para que os homens se fizessem filhos de Deus. Você entendeu? O Filho de Deus se fez homem para que nós, os homens, se fizéssemos filhos de Deus. Essa é a salvação. Por isso é que eu disse aqui, foi no domingo, que pregar o evangelho não é ameaçar as pessoas. Não é dizer, não, vocês convertam agora, vocês vão morrer. Imagina, a pessoa já está no hospital já com câncer. Você chega lá com essa mensagem, como é que faz? Pregar o evangelho, eu sempre digo que é você não fazer ameaças. Não é fazer um choque psicológico.
Tem gente que faz um choque psicológico na pessoa, e a pessoa fica com um choque psicológico, e ela fica tão presa, que ela resolve, às vezes, até vir na igreja por causa de um choque psicológico. Mas esse não é o objetivo da salvação. O Evangelho, nós vimos aqui, eu comentei no domingo, é levar a mensagem da reconciliação, é fazer o convite à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É você anunciar o amor de Deus na redenção de Cristo e dizer que essa pessoa, ela não precisa morrer pelos seus pecados, porque Cristo já morreu pelos seus pecados. Ele só precisa entender que o Filho de Deus se fez homem, para que nós os homens nos fizéssemos filho de Deus. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Para não ficar nas minhas palavras, vou ler aqui um texto. 2 Coríntios 5, versículo 19 e o versículo 20. Isto é, Deus estava onde? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, é Deus, Jesus, como já disse, que os irmãos estão cansados de ouvir, Jesus é Deus que ama a Deus, Jesus é Deus que ama o homem, Jesus é o homem que ama a Deus, Jesus é o homem que ama o homem. Fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Mas aí vem uma pergunta: nós somos salvos para quê? Para que você é salvo? Ou nós fomos salvos de quê ou de quem? Melhorar até a pergunta. Você foi salvo de quem? Nós fomos salvos de quem? De Satanás, sim ou não? Não. Não, nós fomos salvos da ira do próprio Deus. Porque quando o homem peca, a ira de Deus vem sobre o homem. Nós não fomos salvos por causa, nós fomos salvos da ira do próprio Deus. Por isso, quando você lê aquele texto, ou aquela famosa frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não foi salvo porque, não, nós fomos salvos pela ira do próprio Deus. Por isso é que Deus se reconciliou com Ele mesmo, para trazer salvação para você. Deus não se reconciliou com Satanás. Deus trouxe a reconciliação no seu próprio Filho. Por isso que nós lemos aí, é Deus se reconciliando com Deus na pessoa de Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11, vamos ler lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira de quê? De Deus. Vamos continuar. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu... Então é Deus se reconciliando com Ele mesmo para te trazer salvação. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida do próprio Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós fomos reconciliados. Por isso é que eu vou colocar duas frases, mas não coloquei na Angélica. Eu vou falar algo para você, depois vou pedir para a Angélica umas frases aqui, que você grava na sua mente. Escute o que eu vou falar para você, não o que a Angélica vai colocar. Quem não for alvo da graça, será alvo da ira de Deus.
quem não for alvo da graça, será alvo da ira de Deus. E se Deus, porque se você estiver endemoniado, desviado, Deus te salva do inimigo, de Satanás. Deus te salva. Agora, da ira de Deus, quem vai te salvar? Entendeu o que eu disse? Coloca para mim a primeira frase, Angélica. Cristo não pagou tudo para que em tudo vivamos de maneira que lhe agrada. Tem mais uma, Angélica? Mas Cristo pagou tudo para que em tudo vivamos da maneira que... Você entendeu as duas frases? A primeira diz o seguinte: Cristo não pagou tudo para você viver da maneira que desagrada a Ele. Mas Cristo pagou tudo para que nós possamos viver da maneira que... Então essas duas frases resumem a terceira frase. A única maneira de vivermos o cristianismo é vivermos da maneira... Sem isso não tem cristianismo. A única maneira de vivermos o cristianismo é vivermos da maneira de Deus. Eu vou usar uma ilustração aqui para ficar mais claro para os irmãos. Deixa eu pensar um bairro aqui na cidade. Tá, já me veio na mente uns 3 bairros aqui. Mas a minha reflexão começa com a seguinte frase. Coloca para a minha frase, Angélica. O não pecar não é medo de ir no... Pastor, então você não peca porque você tem medo de... Não. O não pecar não é medo de ir para o inferno. O não pecar é a melhor maneira de viver na terra. Não é por causa do inferno, e sim por causa da natureza de Deus que está em nós. Pastor, ainda não entendi, me explica. Vamos pegar um exemplo prático. Só se concentra na minha reflexão. Quando chove, aqui na cidade, vamos ler na nossa cidade. Quando chove, como é que fica o Fernandes, Maristela e a Várzea? Como é que fica? Cheio da água, amém? Agora reflita comigo. Imagina que a única roupa que você tem é branca e o único calçado que você tem é branco. Tudo bem? Está tudo alagado. Como é que você faz para andar? Como é que você faz? Não entendi. Alguém falou... Tira o sapato, regaça... O que mais? Quem mais tem uma ideia? Esperar a água baixar. Quem mais? Mas por que você não pisa em qualquer lugar? Por que você não pisa em qualquer lugar? Senão vai sujar o sapato branco e a sua roupa. Você entendeu a minha reflexão? O que eu estou querendo dizer? Quando você precisa sair, nós não escolhemos o lugar. Eu estou escolhendo o lugar para pisar. Não é porque lá está sujo. É porque eu estou limpo demais para me contaminar com aquela sujeira. Entendeu o que eu disse? Deixa eu repetir. Está cheio de água. Só que para eu passar, eu não quero pisar na água. Eu vou escolhendo o lugar para pisar. Eu não estou escolhendo o lugar para pisar por causa da sujeira, mas é porque eu estou limpo demais para me contaminar com a sujeira. Pastor, ainda não entendi onde que você quer chegar. Lembra da frase? Cadê a frase que estava ali? Volta aquela frase. Pode voltar uma frase, Angélica. Aquela pequenininha. O não pecar não é medo do... Pastor, ainda não entendi onde que você quer chegar. Eu estou escolhendo o lugar para pisar, não é por causa da sujeira, é porque eu estou limpo de...
Eu não cometo o pecado não com medo de ir no inferno. É porque eu estou limpo demais, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não estou pecando porque eu tenho medo de inferno. É porque eu estou limpo demais pela palavra e pelo sangue de Jesus. E isso me faz não pisar onde está sujo. Então eu não estou pecando porque eu tenho medo de ir no inferno. Mas é porque eu estou limpo demais. E eu não quero me contaminar com a sujeira desse mundo. Então, como eu não quero me contaminar, eu escolho o lugar para pisar. E a Bíblia diz lá em João, coloca para mim. E quando nós entendemos essa análise que eu fiz para você, você começa a perceber que a santidade em nossas vidas, a santidade, nós já fomos lavados e agora estamos limpos pela palavra. Por meio do precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso é que eu não me contamino com a sujeira desse mundo, porque eu já estou limpo. Então, eu não estou pisando porque ali está sujo, porque eu poderia passar no outro lugar. Mas eu não quero pisar na sujeira porque eu estou limpo, senão vai sujar o meu calçado ou vai sujar minha roupa. Porque eu já estou limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro. João 15:3. O que diz aí? Vós já estáis pela palavra que vos tenho falado. Por isso que eu disse aqui na quarta-feira, eu não canto porque Ele é santo por causa do pecado. Porque nele eu já venci, por isso é que eu adoro Ele é santo. Então quando você entende isso, eu quero que você coloque essa reflexão na sua mente. Porque senão você vai começar a pregar nas pessoas, a amedrontar as pessoas. Eu quero que você entenda que a santidade em nossas vidas, nós buscamos a santidade não é por causa do inferno. É porque eu estou tão puro e não quero me contaminar com as coisas desse mundo. E isso não é medo de ir no inferno, porque eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso é que eu não me contamino. E isso não é só em dia chuvoso. Às vezes até você passa na rua, vê um poçozinho de água, o que você faz? Porque você, não é por cada água, é porque você tem meio que sujo o seu calçado. Porque o seu calçado está limpo. Agora, coloca para mim 1 João 3. Então agora que você já sabe que essas coisas não fazem mais parte de você, agora você precisa escolher aonde andar. Você precisa escolher aonde pisar. Porque você já não quer mais se contaminar com o pecado. Por quê, pastor? Por isso é que eu estou escolhendo o lugar para pisar. Porque agora eu sei que o meu caminho já não é mais o caminho do pecado. Porque o meu caminho agora é Jesus Cristo. Se o meu caminho, quando eu olhei aquela sujeira, eu não quero pisar aquela sujeira, não é porque é sujeira, mas é porque eu estou limpo, porque o meu caminho agora não é mais o caminho da sujeira. Agora o meu caminho é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Por isso é que eu digo, e eu continuo dizendo para vocês, quem foi salvo não tem vida de pecado. Pastor, mas quem foi salvo não peca? Peca. Só que não tem o pecado como seu meio de vida. Quem foi salvo não tem o pecado como seu meio de existencialidade, como meio de vida. Porque quando você entende que você foi salvo, o pecado não se torna mais o principal motivo da sua vida. E João deixa isso bem claro, vamos lá. Qualquer que é nascido de Deus não vive no quê? Na prática, ou seja, não tem mais o pecado como meio de vida. Do pecado. Porque a sua semente permanece. Agora eu não tenho mais a semente. A minha semente que eu tenho agora é a semente de Cristo. Então o meu estilo de vida não é mais um estilo de vida que anda no pecado. Porque agora a semente que está em mim já não permite mais que eu viva uma vida em pecado. Que é a semente de Jesus Cristo. E não pode viver fazendo o quê? Pecando. Porque ele é nascido de Deus. E isso é tão interessante,
Porque se você tem a semente de Deus, significa que se a gente fizesse um DNA, você e Deus, o teu DNA tem que acusar que você é filho de... Porque você é nascido de quem? Agora, se tu fazer um DNA, você não tem nada de Deus, você está lascado. Porque como é que alguém pode ser seu pai quando faz o DNA? Não tem nada que bate em você. Tem como? Você ser filho de Deus. Vamos fazer o DNA. Não tem nada? Se o DNA é a forma da gente saber. Se eu pegar a Elisa e fazer o DNA do Simonal, tem que aparecer o quê? As características que comprovam, demonstram que a Elisa é filha do Simonal. Sim ou não? Simonal, se a Elisa não tiver seus DNA, quando você fazer o DNA, D negativo, você vai ficar frustrado ou não? Vai. Porque isso vai provar que a Elisa não é filha dele. Então, se você não tem nenhuma característica do pai que você diz que é seu pai, é hora de despertar. Tem irmãos que não amam ninguém. E fala que Deus é amor. Está errado. Tem irmão que não honra ninguém, mas fala que tem que honrar Deus. Está errado. Tem irmão que não obedece ninguém. Tem irmãos, talvez até aqui na igreja, que só vivem com mágoa e ódio. Pastor, mas eu não posso ter mágoa e ódio. Pode, você vive na mágoa e no ódio, vive só na mentira, o teu pai é outro. Porque nós só temos duas possibilidades. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Então, se você manifesta a característica do outro, é porque você não é filho de Deus. Mas deixa eu continuar aqui. Nisto são manifestos o quê? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é? É isso que eu acabei de falar. Se a gente fazer um DNA, se não der nada na sua vida, nenhuma característica de Deus, bondade. Pastor, mas eu me estresso muito fácil. Mas você é a primeira pessoa no mundo que ficou brava? Ou você acha que você é a única pessoa que passa problema? Porque tem crente que acha que o problema, ele é a única pessoa no mundo que está a passar aquele problema. Ele acha que os outros não passam nenhum problema. Ah, pastor, eu não aguento, mas minha paciência está no limite. Você acha que a minha está onde? A minha eu já joguei lá embaixo. Eu trouxe a de Deus para dentro. Ou você acha que você é a única pessoa que... Ou você acha que, às vezes, quando você vê alguém fazer uma situação, não vem vontade de fazer outras coisas. Vem, você não é a única pessoa. Só que a diferença talvez é que você alimenta aquilo, só que eu mato aquilo. Quando aquele desejo, aquela vontade vem, eu mato ela. Só que você alimenta ela. Santidade é a manifestação visível da salvação. Grave isso. O pecado é a manifestação visível da condenação de Deus. E eu quero terminar aqui te contando um segredo, que não precisa nem ler o texto, que é o texto dessa igreja. Todo mundo conhece, Hebreus capítulo 12, versículo 14. O que diz? Irmão, ninguém sabe, o que diz? Sem a santificação, ninguém vai ver quem? Então escute bem que eu vou contar para você. O maior escudo que você tem é a santificação. Por quê, pastor? Porque somente a santificação, ou somente a santidade, que opera em nós a profundidade da natureza de Deus. Pessoa que não vive em santidade, não vive a profundeza da natureza de Deus. Por isso é que sem santidade você não verá o Senhor. Nós só veremos a Deus quando nós buscamos ter uma vida de santidade. É a única forma. É a única forma de vermos Deus. É termos uma vida em santidade. Sem santidade. E a Bíblia não fala que sem oração, não. Tem gente que ora, que a vida dele está pior do que aquele que não ora. Tem gente que vem na igreja, ou que está na igreja,
está com uma vida pior do que aquele que não está aqui hoje. Talvez. Pastor, mas a oração não é boa? É boa. O jejum não é bom? É bom. Mas então tudo isso não serve? Serve para mudar você. Mas para ter a natureza de Deus, precisa de uma vida em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se coloque de pé. Por isso é que tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, eu nunca vi nada de Deus. Mas Deus parece que não fala comigo, só fala com os outros. Mas é claro que não vai falar. Pastor, mas até hoje já estou há muito tempo na igreja, não sei qual é o meu chamado. Ué, mas você não sabe o seu chamado até hoje? Não, pastor, não sei. Se você não sabe, a resposta é muito simples. Por que eu não sei o meu chamado? Porque você está longe de quem chama. Porque se você estiver perto de quem chama, você vai saber o que ele está chamando. Então, quem está longe de quem chama, nunca vai saber qual é o seu chamado. Então, a única forma, eu fiz questão de escrever aqui, eu coloquei assim, o maior escudo que podemos ter é a santificação. Porque a santidade é o que opera em nós a profundidade da natureza de Deus. Segui a paz com todos, vírgula, sem a santificação, sem uma vida de santidade, nós não veremos o Senhor. Podemos até só vir aqui, pastor, mas estou orando. Eu também estou orando. Mas está orando para quê? Estamos orando para quê? Então coloque na sua mente a ideia da salvação, você vai começar a entender aquilo que Deus quer. Você vai entender o que Deus quer na sua vida, o que Deus quer na missão que Ele colocou em você. Você acha que a missão que Deus colocou em nós é mais difícil por causa de Deus? Não, é mais difícil por causa de você, sabia disso? A nossa missão que Deus colocou, exatamente é mais difícil por causa de você. Não é por causa de Deus, é por causa exatamente da minha relação que eu vou ter com o irmão. Porque vai chegar problema do irmão, né? Eu gosto de falar, vai chegar problema da Ingrid, vou ouvir. Vai chegar choro da Ingrid, vou ter que ouvir. E a vez dá vontade de falar para traz aquele chicote para mim. E olha como é que é o poder de Deus. Quando você entende a salvação, você entende o poder. Eu vou contar uma história aqui. Ô Pedro, pode desligar? Não, pode fechar a transmissão. Pode encerrar. Porque alguém daqui, só para não, vocês vão ver, para a pessoa não se